Fala rapaziada, Edson Trader aqui. Vamos iniciar aqui mais uma aulinha, tá? Uma das aulas mais importantes aí do curso. Então, vocês têm que estarem atentos aí a todas as explicações que eu vou falar aqui, tá? Vocês têm que estarem atentos aí. A nossa aulinha de hoje, pessoal, vai ser de estrutura avançada, tá? Ó, estrutura avançada. Mas antes de iniciar, o que eu sempre peço a vocês, comentem aí embaixo. Quero continuação para eu poder dar prosseguimento a esse curso, tá? Compartilhe o canal, curta, tá? Deixe seu comentário, deixe seu feedback aí, faça a sua pergunta. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar aqui nossa aulinha de estruturas avançadas. Estrutura avançada. Uma estrutura simples, né, pessoal? Vocês já sabem que é aquela estrutura que é gerada por um recuo válido, tá? Uma estrutura que é gerada pelo recuo válido, né? Um recuo válido, ó. Pronto, aqui nós temos uma estrutura simples, né? Que foi gerada por um recuo válido. Beleza. Qual a diferença da estrutura simples para a estrutura avançada? Pessoal, a estrutura avançada será aquele movimento que antes de romper um topo, ele captura uma liquidez, tá? O movimento que antes de romper um topo, ele captura uma liquidez, ó. Capturou essa liquidez antes de romper esse topo. E na baixa, do mesmo jeito, ó. Antes de romper o fundo aqui, ó, ele capturou uma liquidez, tá? Mas, Edson, o que seria essa liquidez? Pessoal, basicamente, liquidez dentro do operacional, a liquidez ela vai ser gerada por recuo válido ou simples recuo. Preste atenção. A liquidez basicamente ela é formada por recuos válidos ou simples recuos, tá? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide aqui. Olha só. Como eu falei, a liquidez é formada basicamente por RVs, ou seja, recuos válidos, e recuos simples, né? E simples recuo. Ó, na impulsão, a liquidez será vista nos RVs, nos recuos válidos, na impulsão, tá? No movimento impulsivo. Ó, isso aqui é um movimento impulsivo, pessoal, tá vendo? Esse movimento impulsivo, tá vendo aqui, ó, esse movimento de impulsão, ele geralmente anda em recuos válidos, como vocês já viram, encadeamento de recuos válidos, né, ó? Imagine cada fundinho desse aqui como um recuo válido, tá? Nessa impulsão, o mercado vai encadeando recuos válidos de alta, ou seja, fazendo um fluxo altista. O fluxo ele é formado pelo quê, pessoal? Recuos válidos. Então, se aqui nós temos o encadeamento de recuos válidos, temos uma pernada de impulsão formada por recuos válidos de alta. Logo, todo e qualquer recuo válido ele vai servir como liquidez. Todo e qualquer recuo válido ele vai servir como liquidez no time que você está vendo. Preste atenção. Se você está em M1 e o mercado começa a fazer encadeamento de recuos válidos de alta, esses recuos válidos eles serão liquidez. Tá entendendo? Pronto. Encadeamentos de recuos válidos. Todo recuo válido ele gera um ponto de liquidez. Beleza? Tanto de alta quanto de baixa. Se o mercado encadeia recuos válidos de baixa, todos esses recuos são formados como liquidez, que vai ser usada, essa liquidez vai ser usada para montar a nossa estrutura avançada. Beleza, pessoal? Então, ó, a liquidez é formada basicamente por recuos válidos e por simples recuo. Quando é que ela é formada com simples recuo? Eu vou explicar isso para vocês mais à frente. Vamos lá, mas basicamente, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, impulsão, correção e impulsão novamente e a quebra, né, de estrutura, ou seja, aqui é um BOS em uma estrutura avançada. Por que avançada? Porque o movimento que recua, captura liquidez e quebra é a estrutura avançada. Como é que ocorre essa captura de liquidez? Como eu falei para vocês, pessoal, acabei de falar, ó, aqui é um recuo válido, ó, aqui é um recuo válido, tá vendo? Outro recuo válido e aqui o mercado inicia uma queda. Faz essa perna de impulsão e inicia uma queda, ó, iniciou uma queda. Ele faz esse movimento, ó, capturou esse recuo válido e capturou esse recuo válido. E depois de capturar, o mercado vai, ó, sobe e quebra o último topo. Então, aqui
nós temos uma estrutura avançada. Nós temos uma estrutura avançada. Por quê? Porque foi um movimento de correção que capturou liquidez. Capturou o quê? Recursos válidos na pernada de impulsão. Essa pernada de impulsão gerou recursos válidos. Essa correção capturou esses recursos válidos, né? Que é liquidez. Após a captura, o mercado rompeu isso aqui, tá? Nessa nova pernada de impulsão, isso aqui foi rompido. Então, aqui aconteceu o BOS em uma estrutura avançada. Em uma estrutura avançada. Por quê? Porque capturou liquidez antes de fazer a quebra. Qual a diferença da estrutura simples? Vou repetir para vocês não se perderem. Estrutura simples é aquele movimento que faz isso aqui, ó. E essa correção não captura nenhum tipo de liquidez. Ela apenas faz isso, ó. Ela não captura nenhum recuo válido e nenhum simples recuo, porque para formar uma estrutura válida, nessa correção tem que ser capturada uma liquidez, seja de recuo válido aqui, ó, seja de simples recuo que vai ser nessa pernada de correção. Beleza, pessoal? Então, basicamente, pessoal, a diferença entre a estrutura avançada e a estrutura simples é porque a estrutura avançada você vai ter que ter obrigatoriamente uma captura de liquidez. Liquidez é formada por recursos válidos e simples recuo. Então, se o mercado fizer um movimento de quebra de estrutura sem capturar um recuo válido, ou sem capturar um simples recuo, essa estrutura simples aqui vai ser apenas um recuo válido, né? Vai ser um recuo válido, vai ser uma estrutura simples, tá? Então, olha só que interessante. A estrutura simples, ela serve como liquidez para ser montada uma estrutura avançada, ou seja, o recuo válido ele serve como liquidez para a estrutura avançada. Beleza, pessoal? Eu sei que é um pouco complexo de entender no começo, mas com o tempo vocês vão pegando. Ó, na queda, recuo válido, recuo válido, parou de renovar recuo válido aqui. E aí o movimento, ó, sobe, captura esse recuo válido, captura esse outro recuo válido e depois, ó, quebra o último fundo. Tá aqui, ó. Então, capturou o recuo válido e quebrou o fundo, temos aqui uma estrutura avançada. Beleza? Inicia uma nova pernada de impulsão, temos uma estrutura avançada e aqui nós temos um BOS. Assim como aqui também, ó. Nós temos um BOS válido, tá? É um BOS válido. Aqui também temos um BOS válido, beleza? Vamos avançar. Ó, a liquidez é formada basicamente por RVs e recursos simples, beleza? Ó, se na impulsão não houver RVs, então a liquidez será formada por RVs na pernada de correção ou por simples recuo. Então, se na pernada de impulsão, aqui, ó, pernada de impulsão, não ser formado aqui nenhum recuo válido, então, na pernada de correção, ó, recuo válido de baixa, recuo válido de baixa. Todos esses recuos válidos que é formado aqui de baixas, eles servem como liquidez. Então, se o mercado capturar um recuo válido de baixa aqui nessa pernada de correção e depois romper isso aqui, ó, também temos uma estrutura avançada. Por quê? Porque capturou liquidez antes de quebrar o último topo. Na venda, da mesma forma. Essa pernada de impulsão está lisa, está sem nenhum recuo válido. O que que o mercado vai fazer? Ele vai gerar liquidez aqui através de recuos válidos de alta. Tá vendo, ó? Capturou, capturou e depois, ó, rompeu. Voz verdadeiro. Por quê? Porque capturou liquidez em recursos válidos formados na pernada de correção. Impulsão, correção. A liquidez é formada na pernada de impulsão ou na pernada de correção. Pode ser nos dois? Pode. Tem que haver a formação de liquidez ou na impulsão ou na correção. Ou em ambos os dois, né? Em ambos as pernadas, tanto na impulsão quanto na correção. Mas para se formar a estrutura avançada, tem que haver a captura de liquidez. E a liquidez é formada por recuos válidos ou simples recuos. Simples recuos, a gente vai utilizar né, os simples recuos, pessoal, ele só vai ser visto na pernada de correção, tá? Vou explicar mais à frente, mas o simples recuo ele só vai ser visto, ele só vai servir como liquidez na pernada de correção. Beleza? Então vamos lá, vamos avançar. Vamos avançar. Ó, só para vocês entenderem, tá? Ó, pernada de impulsão tá sem recursos válidos, mas aqui na pernada de correção, ó,
gerou um fundo que foi um recuo válido de baixa, aqui outro fundo, ó. O mercado captura, ó, captura aqui, ó, e quebra. Então, estrutura avançada, na venda do mesmo jeito, ó, pernada de impulsão lisa, sem nada, o mercado sobe, recuo válido de alta, captura, recuo válido de alta, captura. Se tivesse capturado só um, não importa, já era estrutura válida. Capturado só isso aqui, quebrado. O importante, né? O ponto-chave aí para a gente ter a estrutura avançada é a captura de algum tipo de liquidez. Beleza? Pronto, aqui um exemplo com candles. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. A liquidez é formada basicamente por RVs e recursos simples. Beleza. Olha só, pessoal, nessa pernada de impulsão, tá vendo essa impulsão aqui, ó? Note que nessa impulsão o mercado foi gerando recuos válidos de alta. Tá vendo aqui, ó? Ó, recuo válido, ó. Foi formando recuos válidos de alta. Aí, a partir desse ponto aqui, o mercado inicia uma queda. O mercado inicia uma queda e o que que acontece? Ele captura esse recuo válido aqui, ó. E captura esse recuo válido. Depois dessa captura, o mercado vai e quebra o ponto onde iniciou essa queda. Então, aqui, nós temos uma estrutura avançada, que capturou liquidez de recuo válido na pernada de impulsão, tá? Então, basicamente, você vai olhar o que, pessoal? Você vai encontrar uma impulsão. Nessa impulsão, você vai ver se tem recuo válido. O mercado inicia uma queda. Se ele capturar um recuo válido desse e quebrar, já é uma estrutura avançada aqui, tá? Ele tem que, nessa pernada de correção, capturar algum recuo válido que tinha sido formado nessa pernada de impulsão, tá? Tal como eu estou mostrando aqui, ó. Impulsão com encadeamento de recuos válidos. Todos esses recursos válidos, eles são liquidez. Isso aqui é liquidez, isso aqui é liquidez. Quando o mercado inicia uma queda e captura isso aqui, ó, e depois sobe para romper o último topo gerado, temos uma estrutura avançada aqui, ó. Ou seja, quando o mercado sobe aqui e inicia uma fase corretiva, você sabe que você pode trabalhar com essa zona aqui, ó, de demanda, com esse order block, porque aqui estamos diante de uma estrutura avançada, tá? E aí, pessoal, vocês vão ver que existe o ciclo interno do Ranger, formado por uma estrutura avançada. O ciclo interno do Ranger, formado por uma estrutura avançada, tá? Basicamente, o ciclo interno do Ranger é o quê? Captura de liquidez e mitigação de zona de oferta ou demanda. Captura de liquidez, mitigação de zona de oferta e demanda. Após estes dois passos, o mercado ele tende a ir buscar a liquidez externa. Olha só. O ciclo do Ranger é o quê? Iniciou a correção. Capturou liquidez e mitigar a zona de demanda. Cumpriu esses dois requisitos, o mercado vai embora buscar a sua liquidez externa, tá? Depois eu vou falar mais sobre liquidez externa e interna. Mas estrutura avançada é formada dessa forma aqui, pessoal. Impulsão. Vou repetir bastante para vocês pegarem. Identifiquei uma impulsão no preço. Essa impulsão foi feita gerando recursos válidos de alta, tá? A partir desse ponto, o mercado inicia uma queda. Essa queda tem o objetivo de quê? Capturar liquidez e mitigar a zona de demanda. Capturar liquidez formada por recursos válidos, tá? Na perna da impulsão. Capturou? Capturou. Quando o mercado quebrar aqui, ó, concretizou a estrutura avançada, a estrutura válida, avançada. Marcou aqui, ó, aqui, no caso, o fundo protegido. E aí, quando o mercado iniciar um novo ciclo interno, você sabe que a sua zona de demanda será aqui. E nessa pernada aqui, ó, de impulsão, ela já vai sendo formada gerando novos recursos válidos que vai servir como liquidez para essa pernada de correção, tá? Se não houver recursos válidos na pernada de impulsão, aí o mercado vai ter que gerar na de correção através de recursos válidos de baixa ou de simples recuo, tá? Então vamos lá. Olha só, aqui é o exemplo. Ó. Pernada de correção não tem recuo válido. E aí? Tá tudo perdido? Não. Pessoal, apesar de ter vela vermelha aqui, vocês vão ver que não houve recuo válido, porque o recuo válido é aquele movimento que captura uma mínima antes de romper uma vela que iniciou o recuo. Veja, o mercado vem, ó. É bem verdade que aqui, ó, ele inicia um recuo. Só que esse movimento não capturou nenhuma mínima antes de ser rompido, antes de ser
quebrado novamente, ó. Não capturou. Aqui apenas igualou, não capturou, tá? Se não capturou uma mínima anterior e prosseguiu, aqui nós não temos um recuo válido. Da mesma forma aqui, ó. Iniciou uma fase corretiva, iniciou um recuo aqui. Só que esse movimento em nenhum momento capturou o mínimo, ó. Então, e quebrou novamente. Então aqui nós não temos recuo válido. Então essa pernada tá lisa, tá? Essa pernada aqui, ó, de impulsão, essa pernadinha de impulsão está sem recuos válidos. E agora? O mercado vem, desce, ó, iniciou um recuo aqui. Um simples recuo. Ó, na pernada de correção, única e exclusivamente na pernada de correção, o simples recuo ele também vai servir como liquidez. Então, preste atenção. Olha só, o mercado caiu, não tem liquidez na pernada de impulsão. Então, ó, essa vela para de, a partir desse ponto aqui, o mercado para de romper mínimo, para de renovar mínimo. Então, inicia um recuo. Veja. Só que esse recuo não capturou nenhuma máxima anterior. Então ele é um simples recuo, não é um recuo válido. Quebrou. Isso aqui é liquidez, ó. Todo simples recuo ele gera liquidez na pernada de correção. Na pernada de correção. Simples recuo, ó, liquidez. Aqui o mercado parou de renovar a mínima. Aqui ele já captura uma máxima, ó, e faz a quebra. Então aqui nós temos um recuo válido. Também liquidez. Só que aqui é simples recuo, que também é liquidez, e aqui é recuo válido, tá? Recuo válido é liquidez também na pernada de correção, tá? Assim como o simples recuo, beleza? Então, olha só, o mercado vem, desce, gera um simples recuo, já gerou liquidez, capturou, capturou essa liquidez, gerou nova liquidez através de um recuo válido, capturou essa liquidez e depois de capturar, ó, quebrou o último topo válido. Então, estrutura avançada. Zona de demanda, a gente espera o ciclo do Ranger novamente, tá? Depois eu vou fazer aula sobre o ciclo interno, tá? Eu estou mostrando para vocês aqui como se forma, como se caracteriza uma estrutura avançada. É aquele movimento que captura uma liquidez antes de fazer a sua movimentação, tá? Pronto, aqui eu vou já dar uma palhinha aqui sobre liquidez externa e interna. Pessoal, temos uma impulsão aqui, tá vendo? Temos uma impulsão, tá? O mercado inicia aqui uma queda, né? Parou de renovar aqui, ó, a estrutura aqui. Então, tudo que está compreendido entre esse topo e esse fundo aqui, ó, tudo que está compreendido entre esse topo e esse fundo é liquidez interna. É liquidez interna. Então, esse recuo válido aqui é interno, é liquidez interna, esse recuo válido é liquidez interna, esse recuo válido é liquidez interna. Esse recuo formado na pernada de correção é liquidez interna, tá? Esse fundo aqui é liquidez interna, isso aqui é liquidez interna, liquidez interna, liquidez interna, liquidez interna. Todo fundo e todo topo gerado entre esse topo e esse fundo aqui, ó, é liquidez interna. O que está aqui dentro é liquidez interna, tá? E essa liquidez interna ela é usada para quê? Ela é usada como combustível para o mercado chegar na liquidez externa, que seria o topo principal e o fundo principal. Beleza? Liquidez externa e o que está compreendido aqui dentro, interna, interna, tudo isso aqui é interno. O mercado usa como combustível para chegar na liquidez externa. Para chegar na liquidez externa, ou se ele quiser reverter, liquidez externa. Beleza? Lógico que numa estrutura de alta, a expectativa é que a liquidez externa de topo seja capturada, né? Seja tomada. Beleza? Então é basicamente isso. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês no gráfico um exemplo de estrutura avançada, tá? Por isso, pessoal, a importância de vocês prestarem atenção nas aulas anteriores, vocês saberem identificar com clareza o que é um recuo válido, vocês saberem identificar com clareza o que é um simples recuo, tá vendo? Eu tenho certeza que vocês vão agora, depois dessa aula, retornar na aula lá de recuo válido e aprender de verdade. E tentar aprender de verdade, porque é o que vai servir. Não tem como, pessoal. Você tem que saber identificar claramente o que é um recuo válido para você ter
ali a montagem de um contexto através de estrutura avançada. Se você não sabe o que é um recuo válido e nem um simples recuo, se você tem dúvida, infelizmente você não vai conseguir montar uma leitura, você não vai conseguir identificar uma estrutura avançada, tá? Então vamos para o gráfico aqui para a gente ver essa questão aí de estrutura avançada. Olha só. Pessoal, aqui nós temos uma impulsão de baixa, tá vendo? Ó? Impulsão de baixa aqui. Beleza. O que que eu tenho que ver nessa pernada de impulsão? Eu tenho que ver se foi construído algum recuo válido de baixa. Vamos ver se foi construído aqui? Bora. Olha só. O mercado vem, a partir daqui iniciou essa impulsão. A partir desse ponto aqui, o mercado inicia um recuo. Ó. Esse recuo vem, captura uma mínima, uma máxima, aliás, e quebra. Beleza. Temos um recuo válido aqui. Recuo válido é o quê, pessoal? É liquidez, né? Então a gente marca ele como liquidez. Vamos marcar ele como liquidez. Olha só. É liquidez. Beleza. Que foi gerado na pernada de impulsão. A partir desse ponto, ó, essa pernada de impulsão ela se encerra aqui, ó. Ó, pá, aqui o mercado parou de renovar fundo e iniciou uma alta, não foi isso? Claramente. Beleza. O que que eu vou monitorar agora? Primeiro, na minha pernada de impulsão eu já identifiquei meus recuos válidos que vai servir como liquidez. Show. Agora, na pernada de correção, eu vou ver se o mercado montou algum recuo válido de alta ou algum simples recuo, que também vai servir como liquidez. Então, vamos lá. Vamos monitorar aqui. Olha só. Estou tentando ser o mais objetivo e o mais claro possível. Olha só, preste atenção. O mercado inicia uma alta a partir daqui, tá? A partir daqui, o mercado, ó, ele já gera um recuo válido aqui de alta, ó. Parou de renovar a máxima e capturou isso aqui. Depois quebrou. Beleza. Temos aqui o primeiro recuo válido aqui, ó, de alta. Então a gente marca ele e vai servir também como liquidez. Ó, primeira liquidez, já capturado. Só que o mercado não para, pessoal. Por quê? Porque ele tem que chegar na zona de oferta. Vendedores querem vender barato, não é isso? Pronto. Então vamos lá. O mercado continua a sua correção, a sua fase corretiva. Olha só. O mercado continua a sua fase corretiva, ó, tá? Aqui ele para de renovar topo, não é verdade? Isso, aí ele desce, captura uma mínima e que depois quebra. Opa, temos outro recuo válido. Temos outro recuo válido. Todo recuo válido é liquidez. Tá aqui. Outra liquidez capturada. Beleza. Só que o mercado não para por aí. Ele vai, continua sua movimentação, ó. Esse movimento aqui para de renovar a máxima, desce. E essa velhinha aqui, antes de subir, para quebrar isso aqui, ela captura isso aqui, ó. Ó, tá vendo que ela capturou? Então, logo, temos outro recuo válido aqui, ó. Outro recuo válido aqui. Todo recuo válido é liquidez, ó. Mais liquidez pra gente. Beleza. O mercado tá só gerando e capturando liquidez. E aí o mercado desce, né? O mercado sobe, aliás. E aqui ele inicia um recuo novamente, pessoal. Ó, parou de renovar a máxima. Essa vela aqui, ó. Essa daqui nasce, desce, ó. Nasceu aqui, ó. Nasceu aqui, essa vermelha. Desce, captura essa mínima aqui e depois quebra aqui, ó. Ou seja, aconteceu um recuo válido apenas com um candle, mas foi. Então, mais liquidez formada. Beleza, capturada, né? Beleza, aqui o mercado inicia uma quedinha, né, ó. Quebra esse recuo válido aqui de alta, ó. Aqui nós temos um recuo válido de alta. O fundo protegido seria esse fundo dessa vela aqui, ó, que foi quebrado para baixo. Então aqui, ó, aconteceu um choque, né? Um choque de fluxo, beleza. Só que aí, imediatamente, o mercado já vira a estrutura novamente para capturar essa liquidez aqui desse recuo válido, ó. Ou seja, está na pernada de correção ainda. Lembram? Lembram? Tudo que está compreendido entre esse topo e esse fundo é liquidez interna. Então, isso aqui é liquidez interna.
tá? Assim como todas essas aqui que foram geradas são liquidez interna. Ó, e aqui, ó. Beleza? Vocês vão entender que o ciclo do range, né? Ele tem dois objetivos: capturar a liquidez e mitigar a zona de oferta ou demanda. Beleza? Isso sempre dentro de uma zona PXD, que eu vou falar para vocês mais à frente. Mas beleza, vamos continuar. O mercado, ó, vira esse aqui, esse choque faz esse choquezinho aqui, ó, de fluxo para baixo. Só que ele não concluiu o ciclo desse range. Por quê? Ele já capturou liquidez? Já capturou. Mas falta ele mitigar a zona de demanda, de oferta. Onde é que está a minha zona de oferta? Minha zona de oferta está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é minha zona de oferta. Zona de oferta. Beleza. Zona de oferta. Por que que o mercado fez esse choque aqui, ó, para baixo e ele não deu prosseguimento? Porque ainda faltava uma etapa, mitigar a zona de oferta, tá? E aí o mercado vem, ó, faz esse choquezinho de baixa, só que aí ele faz novamente o choque para alta aqui, ó, na quebra disso aqui, ó, na quebra desse recuo válido aqui, ó, ele faz um choquezinho de alta. E aí, ó, isso aqui é liquidez, né, pessoal? Isso aqui é liquidez. Beleza. E aqui nós temos a liquidez do recuo válido da pernada de impulsão. Veja o que que o mercado faz. Ele captura essa liquidez aqui, captura esse outro recuo aqui que foi formado, né? E mitiga a zona de oferta. Após a mitigação da zona de oferta e captura da liquidez, o mercado faz o quê? O que que o mercado faz? Se ele concluiu o objetivo dele. Ó, concluiu seu objetivo, quebrou. Então, basicamente, aqui o mercado ele fez o ciclo interno dele completo antes de quebrar isso aqui. Logo, eu atualizo a minha estrutura para cá. Ó, atualizei a estrutura para cá. Então, aqui se torna a minha zona de oferta, porque aqui não já foi quebrado? Não já foi feito boys? Foi. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, aqui aconteceu o nosso queridinho boys. Pronto, boys. Aqui está o topo protegido agora. E aí, pessoal, você aguarda o mesmo ciclo. Espera o mercado parar de renovar a estrutura de baixa. Ele parou aonde? Ele parou aqui, ó. E iniciou uma fase corretiva. E aí você vai fazer a mesma coisa.